noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa de Jesus, que sempre nos acolhe, com muito amor e carinho. Todos nós percebemos desde o momento que nós passamos ali pela porta, a gente vai sentindo uma paz e são os nossos irmãos da espiritualidade a nos receber aqui. Eu quero primeiramente falar da nossa rifa que a casa está fazendo. Nós temos aí esse chocotone da Copenhague com bastante chocolate, Temos ali as duas calças e a bolsa. A rifa no valor de R$10. Quem tiver interesse em adquirir algum dos nomes, só procurar ali a Alessandra. Essa rifa é para que a gente possa fazer as reformas que a nossa casa, todas as casas precisam, principalmente no final do ano, pintura. A gente tem um problema aí com o cupim, temos um probleminha aí com vazamentos, então a gente faz essa rifa para que a gente possa manter a casa, a estrutura. E agradecer sempre, não só a contribuição com a rifa, mas a contribuição com a cesta básica, com a doação dos alimentos que compõem as cestas que a gente consegue, através aqui da Maria José, que quem coordena aí esse trabalho, ajudar de forma emergencial. A gente não consegue manter todo mês aquela mesma ajuda, mas a gente consegue atender as famílias que nos procuram, precisando urgentemente. A Maria José sempre consegue dar um jeitinho ali, e ajudar essa família. As pessoas que ajudam também com o enxoval, seja através de doação em espécie ou doação com algum desses itens aqui que compõem o enxoval. É um dos trabalhos, talvez o trabalho mais bonito que a casa realiza, porque ajudar as mães carentes e esses nossos irmãozinhos que estão chegando, o mesmo intuito que nós de vir aqui, para aprender, desenvolver, redimir e evoluir. E a gente sabe que o que eles mais precisam, que todos nós precisamos, é de carinho, de atenção e de amor. E a gente consegue fazer isso de várias formas, Então é sempre através da doação, através da nossa ação com emoção, com o coração. Nós também temos nosso Bazar da Pechincha toda quarta-feira, da 1h30 às 4h. Quem tiver peças de roupa, utensílios em boas condições que queiram doar para que a gente consiga vender no nosso bazar, a gente vende sempre num preço muito mais baixo para ajudar as famílias e aí a gente reverte esse dinheiro também para pagar as continhas da casa, Aos sábados nós temos ainda de forma online o curso onde a gente estuda o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, de forma online. Então quem tiver interesse pode também ele falar com a Alessandra, ou mesmo lá no grupo me procurar também, eu adiciono lá ao grupo e a gente faz os estudos, tá bom? Bom, basicamente é isso. E hoje é um dia também, como todos os dias são especiais, mas hoje é um dia também um pouco mais aí especial, podemos dizer assim, pela nossa irmã, a Flávia, fazer a palestra hoje. A gente sabe que a nossa caminhada, nós estudamos e aprendemos, e a gente não pode guardar esse aprendizado somente para nós, e já está cientificamente comprovado que quando a gente compila esses conhecimentos para que a gente possa passar para o próximo, a gente aprende muito mais. Então, fazer uma palestra, além da responsabilidade, também é uma forma de nós aprendermos e desenvolvermos o nosso conhecimento. A gente sabe que a Flávia já vem de outra casa, que ela já desenvolve um trabalho de estudo na doutrina, mas o que a gente pede sempre é que ela seja acolhida com amor e carinho, como todos nós aqui somos sempre acolhidos, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos para fazer a nossa prece. Vamos então com os nossos olhos fechados, serenando o nosso coração e elevando o pensamento ao nosso Mestre Jesus, esse amigo tão querido, esse irmão que nos ajuda sempre, que coloca grandes trabalhadores e irmãos de luz a iluminar o nosso caminho, a nos inspirar para o bem. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai amado, a bênção desta encarnação, por estarmos aqui envolvidos fraternalmente neste momento de reflexão e aprendizado.
Agradecer aos mentores da casa que estão aqui desde muito cedo preparando este ambiente para que possamos aqui ter boas reflexões, receber o nosso tratamento, a nossa ajuda espiritual através dos passes. Agradecer a presença dos irmãozinhos queridos que são aqui trazidos a esta noite para também aprender junto conosco, para desenvolver o pensamento e também aproveitar o momento do passe. Vamos ainda pedindo de coração pelos nossos irmãos que passam por dificuldades e provas tão difíceis, aos nossos irmãos que passam aqui em Ubatuba por expiações e dificuldades de todos os tipos, aos nossos irmãozinhos que passam pela situação de moradia de rua, ainda em tantas dificuldades e privados de tantas coisas essenciais e mínimas, que a espiritualidade amiga esteja sempre amparando cada um deles e que nós estejamos sempre juntos e auxiliá-los da forma que pudermos. E vamos ainda pedir pelo nosso planeta, que passa por um momento de transição, de transformações, pedir para que a espiritualidade, que Jesus, Deus nosso Pai, ilumine o pensamento e o coração dos governantes desse nosso planeta, que passem então a agir através do amor, da indulgência, da compaixão. E assim, com o coração sereno, pensamento em Jesus, vamos aí pedindo a espiritualidade amiga que envolva a palestrante desta noite, a nossa irmã Flávia, que ela tenha tranquilidade para passar tudo aquilo que ela se preparou. E assim, vamos então fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, uma boa palestra a todos nós. Boa noite a todos. Espero que todos estejam muito bem. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a essa casa, que hoje é a minha casa, é a casa da minha família. É difícil não se emocionar. Então eu peço, o tema de hoje é compaixão. E eu gostaria muito de que vocês exercitassem essa compaixão comigo hoje, porque realmente eu estou transbordando de emoção por muita gratidão a esse espaço que hoje acolhe não só a mim, mas a minha família. Imagino que vocês estejam vendo as minhas crianças sempre às quintas-feiras para lá e para cá. E então, como é importante hoje eu estar numa casa espírita nessa cidade que eu escolhi para ser nossa morada. Como faz diferença a gente ter uma casa espírita que nos sustente, que sustente a nossa família. Então, por isso eu estou tão emocionada, arrepiada e honrada com essa possibilidade que a casa me propiciou. E também é um espaço de muita emoção, que desde o primeiro dia que eu coloquei os meus pés aqui nessa casa, eu senti a presença forte e amorosa do meu pai, que desencarnou há 10 anos. Então também é um lugar que todo momento que eu estou nessa casa, eu me sinto próxima dele. E eu não poderia começar essa palestra sem falar uma frase que ele dizia sempre nas palestras que ele dava. Que ele dizia o seguinte, e eu desde criança eu demorei a entender o que era, é tão simples. E é a seguinte, quando nós falamos, os ouvidos mais próximos da nossa boca são os nossos. Então, o que quer dizer que quando a gente tem essa oportunidade de fala aqui,
num local, numa casa espírita, num templo, seja ele qual for, a primeira pessoa que ouve somos nós mesmos. E eu digo isso para a gente começar essa noite encarando como um bate-papo. Não num lugar de palestrante e ouvintes, mas num lugar de estarmos todos juntos aqui debatendo temas que são muitas vezes difíceis para cada um de nós. Então a intenção de trazer compaixão foi de aprofundar o que significa compaixão, para além do que a gente naturalmente já pensa quando ouve essa palavra. E não só a compaixão com o outro, mas a compaixão com nós mesmos. Que eu ouso dizer que é, talvez muitas vezes, mais difícil do que praticar com o próximo. Mas a minha intenção de compartilhar com vocês as reflexões que seguiram nesse tema é justamente a partir do momento que a gente tenta entender um pouquinho desse mecanismo da compaixão com o outro, para que facilite essa autocompaixão. Então, para iniciar o tema em si, eu busquei a palavra em latim. Qual que é a origem do termo compaixão? E a origem dessa palavra é compatio. Patio no sentido de passional, então é compartilhar sofrimento. Essa é a origem técnica da palavra. E aí a gente pode mergulhar um pouquinho mais nesse sentido, mas como assim compartilhar sofrimento? O que é esse compartilhar? E aí eu encontrei uma frase num livro que se chama Prazeres da Alma, que é ditado por um espírito que se chama Hamed, que ele diz o seguinte: ter compaixão é ter um entendimento maior das fragilidades alheias. Ele vai além e fala: é diminuir a exigência, é sermos mais realistas com as dificuldades alheias e as nossas. E aí essa frase, o começo dessa frase, ela já é muito forte, de termos entendimento sobre as fragilidades alheias. Então, como será que nós podemos entender a fragilidade do outro? E aí a gente chega numa palavra que se chama empatia. Todos já ouviram falar essa palavra? E a empatia, muitas vezes as pessoas pensam que é o seguinte: é eu tentar entender o que o outro sente sob a minha perspectiva. E será que quando eu olho aquele próximo, quando eu tento alcançar aquele próximo sob a minha perspectiva, será que eu consigo ter empatia? E aí todos os locais que eu fui pesquisando o tema, eles chegam no tema empatia e são categóricos em dizer que não. Que para eu alcançar o outro através da empatia, eu preciso tentar buscar o sofrimento do outro. Não começamos assim a palestra sobre compartilhar sofrimento? Então, para eu acessar esse sofrimento do outro, eu preciso tentar buscar a perspectiva do outro. Porque no momento em que eu busco acessar esse outro, o sofrimento deste outro, deste próximo, desse irmão, a partir do meu olhar, eu corro o risco de cair em dois gatilhos. E o primeiro deles, eles dizem que é o seguinte: a crítica. Então eu vou no lugar da crítica, em que primeiro, aquele irmão... Vocês me ouvem bem? Tá dando para ouvir bem? Então, parte da crítica. Então, voltando, né, só para não perder o fio. Então, quando eu tento entender o outro a partir de mim, eu posso cair na crítica. E o que seria essa crítica? Eu parto da minha verdade absoluta, do que eu acredito, da minha criação, das minhas vivências. E a partir disso, automaticamente eu julgo o outro. E aí nós criticamos o outro. É claro que isso é no átimo, né? São segundos para a gente percorrer tudo isso e nem sempre é consciente. Mas eu critico o outro. Poxa vida,
eu vou atender aquele irmão de rua, né? Eu vou ajudar. Mas o que será que ele fez para estar na rua, morando na rua hoje em dia? Ele não tem família? Ele deve ter se equivocado muito, deve ter errado muito. Porque eu não. Eu já estou numa casa de Jesus, eu já estudo a doutrina há algum tempo, ou se eu estou num outro templo religioso, eu conheço a palavra de amor há muito tempo. Então, eu sei. Ele não. Vocês percebem como a gente se coloca num lugar de crítica? Não quer dizer que nós não ajudemos, mas nós não estamos exercitando a compaixão. E é curioso que esse é um ponto. Ele fala, quando exercitamos esse olhar para o outro a partir do nosso, podemos cair na crítica ou, vem o segundo ponto, podemos cair na dó. Quem já pensou, já ouviu, associado essas duas palavras, quando nós falamos compaixão, como ter dó do próximo? E aí eu vou num outro extremo, que é coitadinho. Eu não estou mais criticando, vocês entendem? Eu não estou mais julgando situação, eu não estou julgando nada, eu não estou criticando. Mas eu estou com aquele sentimento de tadinho, coitado. E aí, quando eu encontrei nessa leitura de Hamed, e ele fala dessa questão da dó, ele usa um termo que eu achei fantástico, que ele fala o seguinte: essa é a chamada arrogância salvacionista. É aquele lugar em que nós nos colocamos como salvadores. De novo, nós enfraquecemos aquele irmão. Tadinho, né? Novamente, tadinho. E eu não. Eu me coloco num lugar superior. Eu me coloco num lugar de quem não sofre. Num lugar de quem está equilibrado. Num lugar de quem não erra mais. E será que algum de nós, aqui, encarnado ou desencarnado, será que algum de nós vive essa realidade? Será que cada um de nós não tem os seus desequilíbrios? Será que cada um de nós não tem os seus erros diários? Não estou dizendo dos erros do passado, que obviamente todos nós temos. Eu estou dizendo daquele erro diário, da condição nossa de hoje. Será que eu não sofro? Quem de nós nunca acordou aquele dia com aquele peito apertado, sem saber exatamente o porquê e sem condições de reagir naquele momento? Quem de nós não perdeu um ente querido ou foi assolado por uma doença grave que por alguns momentos, ou de repente até o momento atual, se sente perdido, se sente descrente, se sente com medo? Então eu achei muito interessante quando ele coloca esse termo da arrogância salvacionista. Que essa arrogância salvacionista, ela parte do pressuposto de que nós não temos desequilíbrio nenhum. E todos esses pontos, tanto da crítica quanto da dó, para mim foram ricos, muito ricos da gente refletir, porque eu acredito que todos nós aqui, de alguma forma, a gente já ajude o próximo. Mas será que nós não caímos ainda nesses gatilhos? Não é importante, não é sensacional que a gente possa olhar para essas condições que muitas vezes a gente possa sentir, possa de repente esteja passando batido? Nós estamos aqui para evoluir, então nós somos capazes hoje de fazer esse mergulho. E da mesma forma como eu mergulhei muito profundamente em mim, para mim, assim, tudo já vai ter valido muito a pena se qualquer um de nós, encarnados ou desencarnados, conseguir parar um minutinho na sua solitude ali e refletir um pouco de como nós nos colocamos no momento de ajudar esse próximo. E esse próximo, né, quando eu coloquei o exemplo dos nossos moradores de rua, né, que é um trabalho tão bonito que a casa faz. Mas esse próximo pode ser o seu filho.
pode ser o seu marido, pode ser você mesma, né? Você mesmo, como eu vou tocar nesse ponto da autocompaixão mais lá na frente. Então, eu acho muito, muito rico que a gente possa exercitar esse raciocínio de aonde vai a nossa empatia, como nós praticamos a nossa empatia. E aí, quando a gente volta nessa palavra empatia, e a gente já partiu do raciocínio de que nós podemos, a empatia é se sensibilizar com o outro a partir da perspectiva do outro, tem um outro ponto que chama muita atenção, que é nos sensibilizarmos pelo outro, que é nos sentirmos tocados pelo sofrimento do outro. E isso parece muito óbvio, né, gente? Quando a gente fala em compaixão, nos sentirmos tocados pelo sofrimento do outro. Mas aí vem mais uma pegadinha. Primeiro foi a pegadinha da crítica e da dó, né? Que já pega todos nós para refletirmos. E aí vem uma outra pegadinha, um outro ponto muito interessante de nós analisarmos. Nos sensibilizarmos. E aí a questão de sensibilizar é coração a coração. É sentimento a sentimento. E como eu posso me tocar com o que o outro está passando se nós bloqueamos os nossos sentimentos? Se nós bloqueamos o nosso sentir. E aí, quando os textos trazem essa questão de bloquear os sentimentos, ela está tão mais presente na nossa vida do que a gente pode imaginar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando uma criança está chorando, eu ouso dizer, não só porque eu tenho 2 crianças pequenas, mas porque eu fui uma criança. 99% das pessoas que vão acolher um choro de criança, o que falam? Não chora não. Se a criança está tristinha, mas por que você está tristinha? Você tem tudo. Ah, você está com medo? Mas você está com medo do quê? Primeiro que essa do medo, gente, nós que somos espíritas, é assim de refletir, né? Porque nós acreditamos nos espíritos, certo? Todos nós estamos numa casa espírita hoje, eu imagino que todos nós acreditemos que os espíritos existam. Então aquela criança, primeiro, ela pode estar vendo um espírito e não entendendo nada. Só para começar do que a gente acredita aqui. Mas a resposta que a maioria das crianças recebe é: mas você está com medo do quê? Então, isso é o bloqueio do sentimento que ele começa lá quando nós somos crianças. Então, nós fomos crianças. E as crianças de hoje vão ser os adultos de amanhã. E aí essa nossa questão, que claro, muitas vezes não tem maldade nenhuma quando a gente traz esses discursos, porque esses discursos são milenares. Esses discursos de abafar os sentimentos são milenares. São confundidos com castigo, são confundidos com permissividade. Então, por exemplo, se uma criança está com raiva, ela não pode sentir raiva. E aí, talvez, quando eu esteja dizendo isso, eu não sei se algum de vocês de repente pensou, mas não pode mesmo. Você vai deixar uma criança destruir tudo? São coisas diferentes. E esse é o grande pulo do gato em relação ao sentir. Nenhum de nós aqui consegue controlar o sentir. Então, todos nós sentimos raiva, todos nós sentimos irritação, todos nós sentimos medo, impaciência, fúria, tristeza. Mas o que nós vamos fazer com esses sentimentos aí é outra coisa.
E aí, falando das crianças, que foi assim que eu comecei, são os contornos. Você tá com raiva? Você tá com raiva? Será que você não tá frustrado? Quem de nós sabe nomear sentimentos? Porque muitas vezes, veja se não acontece isso com cada um de vocês, comigo acontece. De repente começa a vir uma raiva e você não sabe do que. Aí quando você parte desse exercício de tudo bem, eu estou sentindo raiva, sim, mas por quê? Percebem que não é não sinta raiva, mas por que eu estou sentindo raiva? E aí você move esse novelo de lã e fala, puxa, eu estou frustrada com a promoção que eu não recebi no trabalho hoje. Eu estou frustrada porque eu gostaria de ter tido uma reação e não tive. Ou eu estou chateada, eu estou magoada com algo que alguém me falou. Então, quando a gente passa a acolher o sentimento, perceber que ele existe e refletir sobre ele, vocês percebem o ganho que a gente pode ter? Que a gente vai na raiz, ao invés de repetir aquele comportamento, a gente vai na raiz. Um exemplo que me ocorreu agora. Meu marido não está aqui hoje, mas ele vai ver a gravada. E ele não deixa a toalha molhada em cima da cama, mas foi o exemplo que me foi inspirado agora. A mulher ou o homem, não sei quem for organizar a casa, deixa tudo bonitinho. Toalha molhada em cima da cama. Vou me colocar como exemplo para facilitar. Começa a me vir a raiva. É da toalha? Obviamente não. É do marido? Obviamente que sim. Mas por que eu tô com raiva? Vocês percebem? De novo, a gente vai acolhendo o sentimento. Sim, eu estou com raiva. Será que eu não tô com raiva porque eu não fui ouvida? E aí, se eu não fui ouvida, tem uma ajudante aqui hoje. Além dos espirituais, tem a ajudante encarnada. Então, será que eu não fui ouvida? Aí eu começo a desenrolar esse novelo, mas eu verbalizei? Muitas vezes eu vejo que eu nem verbalizei, e aí eu resolvo o problema. Porque aí eu passo e falo assim, olha, você pode, quando você usar a toalha molhada, colocar de volta no banheiro? Isso me incomoda. Você nomeia. Gente, novamente, a chave, nomear os sentimentos. E aí eu nomeio, sentir raiva. Raiva do quê? Por não ser ouvida. E aí o que eu faço com isso? Vou verbalizar. E aí é claro, né, daria pano para manga para mais uma palestra, que é algo que me interessa muito, que é o tema da comunicação não violenta. Não sei se alguém já ouviu falar aqui, que é o comunicar sempre com clareza e de uma forma não violenta. Então, é muito interessante quando a gente passa a perceber essa questão do sentir. Porque se eu não me permito sentir, que foi a raiz, né, de onde a gente começou esse papo agora, se eu não me permito sentir, como que eu vou legitimar o sofrimento do outro? E eu volto para o exemplo do nosso irmão que mora na rua, que hoje ele tá vindo na minha mente com frequência. Eu acho que é um tema para a gente, de repente, ressaltar hoje. Se eu vejo aquele irmão com raiva, num acesso de fúria, se eu não admito que eu possa sentir raiva, como eu vou legitimar o sentimento do outro? Sem cair naquela dó, sem cair naquela crítica. Entendem como é uma escadinha de entendimento? Né? Como quando eu olho e falo, é permitido sentir, aí sim eu consigo tocar o sentimento do outro. A Média, ele fala uma frase que, se vocês me derem licença, eu vou até ler a forma como ele escreve para falar certinho. Ele fala o seguinte: quando não nos permitimos ou admitimos o que sentimos, nós podemos até duvidar de que o outro esteja realmente sentindo. Então a gente passa a duvidar. De novo,
isso muito no nível interno, né? Talvez não esteja assim tão explícito. Mas são provocações, né, que eu acho que o intuito de estarmos aqui nessa quinta-feira, aqui conversando, é isso. É provocar uma discussão, né? Refletir sobre os sentimentos. Então, muitas vezes eu duvido do que aquele irmão, do que aquela irmã está sentindo. E aí, novamente, não é compaixão. Podem ser outras atitudes. Mas compaixão, filha, aqui não. Compaixão, não. E como eu gosto muito das frases, acho que muitas vezes as frases justamente elas me tocam, usando esse termo que eu já trouxe aqui. E aí tem um autor que eu gosto muito, se chama Paul Gilbert, que ele fala o seguinte: compaixão é a capacidade de sermos sensíveis ao sofrimento de nós mesmos e dos outros. E mais, é o compromisso de aliviá-lo e preveni-lo. E aqui a gente chega em mais um ponto, que é a ação. Quando ele fala aliviar ou prevenir, vocês concordam comigo que a gente fala de uma ação? De um ato concreto? Porque até agora nós estávamos falando de como a gente chega, como a gente toca a compaixão, como a gente pode exercer a compaixão num nível interno. Então nós estamos em processo, porque a natureza não dá saltos, né? Então isso não é do dia para a noite que todos nós vamos conseguir fazer, mas nós estamos lúcidos. Então, estando lúcidos, nós estamos nesse processo de analisar, nos analisar. Mas não podemos parar por aí. Temos que ir à ação. A compaixão, ela pede a ação, no sentido de aliviar ou prevenir. E aí, essa parte da prevenção, para mim, ela foi curiosa, porque normalmente não é algo que a gente pensa, né? Da compaixão, você poder prevenir uma dor alheia. E aí a gente entra também num outro lugar, que é a compaixão sem esperar o reconhecimento, sem esperar nada em troca. Porque muitas vezes quando eu vou prevenir, a pessoa não vai nem chegar àquele sofrimento. E se ela não chegou àquele sofrimento, muito menos perceber de que eu fiz algo. E muitas vezes nós estamos nesse degrau evolutivo de que nós esperamos algo em troca. E de novo, gente, o tema a todo momento que vinha era essa questão do acolhimento, lá desde o início quando falamos dos sentimentos. Então, tudo isso que nós estamos trazendo aqui para vocês, que nós estamos ouvindo, é num sentido de acolher, de olhar e acolher. E quando fala desse acolhimento, dessa ação, de como a gente vai aliviar o sofrimento desse próximo, de como a gente vai aliviar o sofrimento desse próximo, são com tantas coisas, gente. Aqui numa casa espírita, na nossa casa espírita, então temos tantas oportunidades de ajudar. Nós temos tantas possibilidades que elas não se refletem em custeio, em algo material que muitas vezes naquele momento nós não temos. Mas aqui é uma casa que propicia, se você quiser vir ajudar, né, Diego? Se ajudar a trocar uma lâmpada. Se você de repente for bom em pintura e puder ajudar numa pintura. Se você de repente ajudar na feitura do alimento dos irmãos que vão à rua. Isso no seio aqui da casa espírita. Mas e na nossa casa? Quantas coisas nós podemos fazer dentro da nossa casa, usando a compaixão? E aí uma coisa interessante de quando a gente está falando muito aqui nesse sentido de no lugar de nossa ação para compaixão, uma das coisas importantes é percebermos que nós somos compassivos quando exercemos a compaixão
mas nós recebemos a compaixão a todo instante. Num momento que de repente eu falei algo que não devia e aquele irmão conseguiu relevar, puxa, talvez ele esteja num mau dia. Quando, por exemplo, eu recebo uma palavra amiga num dia que eu tô triste de uma pessoa que nem esperava que fosse me mandar aquela mensagem no WhatsApp. E é importante que nós percebamos esse lugar de que nós também somos alvo de compaixão. De que nós podemos nos despir do nosso orgulho e aceitar receber. Que nós podemos receber a compaixão do outro. E aí tem uma frase de Pedro que sempre me tocou muito, que é a seguinte: ele fala numa das suas epístolas que o amor cobre uma multidão de pecados. E quando ele fala isso, é num sentido aqui, trazendo para o nosso entendimento espírita, é de que todos nós cometemos erros no passado, cometemos alguns erros hoje, e que o amor, ele é capaz de nos ajudar a resolvermos essas contendas, que não necessariamente pelo sofrimento que nós evoluímos. É claro que quando o sofrimento aparece, cabe a nós ali uma decisão, né? Tem aquela frase que a dor é inevitável e o sofrimento é opcional. Então, quando o sofrimento vem, a gente tem ali uma escolha. Ou eu sofro e não aprendo nada, ou eu sofro e faço daquilo um aprendizado. Mas será que para nós evoluirmos, nós precisamos sempre do sofrimento? Será que nós não viemos de milênios de crenças religiosas que falam de um Deus punitivo? De um Deus que castiga, de um Deus que tem uma balança, e aí esse Deus está lá. A Flávia fez 10 ações boas, 5 ações ruins, acho que ela merece ir para o céu. Será que no fundo não é esse Deus que nós ainda acreditamos no íntimo, quando a gente acredita no sacrifício? De que eu preciso me sacrificar por aquele Deus, por aquele pai bravo, para que eu possa melhorar? Alguém se vê às vezes nesse papel? Acho que todos nós no fundo nos vemos, caímos, porque são milênios, gente, não foi a mensagem de Jesus. Essa questão do sacrifício é algo que eu sempre me interessei muito por estudar, e eu me lembro que nessa casa espírita, que também é minha casa em São Paulo, a dirigente me falava assim, não precisa ser pelo sofrimento só. Isso me marcou. E até hoje, quando às vezes eu estou em alguns momentos desafiadores, eu converso com eles e falo assim, pessoal, eu já entendi. E vamos combinar que eu vou evoluir pelo amor? Não preciso de sofrimento para isso, eu vou aprender pelo amor. E aí você passa a fazer esses movimentos reflexivos que são os quais eu estou convidando vocês de vamos pensar nos nossos sentimentos? Vamos pensar se a gente não está criticando demais? Será que a gente não está se colocando numa posição superior demais? Será que o amor não cobre uma multidão de pecados? Será que pelo amor, e a compaixão é o amor em ação, eu não evoluo? E aí eu me lembrei de outra frase, que talvez eu não saiba citá-la ao pé da letra para vocês, mas que eu achei muito interessante também de Chico, que uma vez eu ouvi, que ele dizia o seguinte, que quando os nossos cobradores vão nos procurar e nos encontram trabalhando, eles olham, tudo bem. Aí eles voltam, nos encontram trabalhando novamente. Aí eles voltam. Chega uma hora que Chico diz, eles dão meia volta e desistem, vão embora. E nós aqui, que podemos citar a doutrina espírita, por que eles vão embora? Não existe mais paridade vibracional. Não estamos vibrando na mesma frequência. E é por isso
porque nós estamos tentando vibrar na frequência do amor. E para quem gosta de uma parte mais científica, hoje a frequência vibracional ela é medida, né, em hertz. Então nós temos inclusive uma medicina antroposófica na Alemanha que existem maquinários que medem a frequência de cada coisa. Então, por exemplo, hoje a gente sabe, e aí vocês me desculpem, eu não tenho decorado a frequência de cada sentimento, mas os sentimentos, eles têm frequência, é físico, não é uma questão de dogma, é físico. Então essa máquina, ela mede a frequência da raiva, a frequência do medo, a frequência do amor. E aí por isso que eu volto nesse ponto de Pedro, que fala de que o amor cobre uma multidão de pecados, e que o Francisco Chico Xavier fala que o cobrador dá meia volta e vai embora, é por conta dessa frequência. Então que a gente consiga, através dessas reflexões e do exercício da compaixão, melhorarmos a nossa frequência vibratória. E aí, quando... Deixa eu só... Gente, o tempo, né, para não me perder em relação ao tempo. Mas quando a gente fala dessa questão dos pecados, que é um termo que aqui na doutrina espírita nós não utilizamos, mas foi uma forma, né, de Pedro se expressar 2000 anos atrás, nós não usamos esse termo pecado, certo? Não usamos esse termo na doutrina. Mas nós sabemos que temos erros, certo? Que nós cometemos erros muito graves, provavelmente, no passado. Se não nessa vida mesmo, né? Cada um tem consciência da sua história e tem consciência do que é importante fazermos. E se não tínhamos consciência, como é importante que a partir de hoje nós tenhamos. E volto a dizer, o ouvido mais próximo da boca que fala agora é o meu. É a autocompaixão. Porque quando a gente fala de pecado, a gente fala dos erros. A gente fala dos erros. E o que nós sentimos quando nós percebemos que erramos? Eu não vou dizer dos erros lá atrás, não, que são aqueles erros que não cabe comentarmos agora, né? Os erros de hoje. O que nós sentimos? Exato, perfeito. Nós nos repreendemos. É o chicote da punição, gente. É aquele chicotinho que a gente fica se punindo, que a gente fica se culpando. E aí, como uma coisa se interliga na outra, vocês acham que a frequência em hertz da culpa é alta ou baixa? É a mais baixa que existe. É a mais baixa. Ela é mais baixa do que a raiva, ela é mais baixa do que a impaciência. Ela é a frequência vibratória mais baixa que existe, cientificamente comprovado. E eu que levante a mão, quem de nós não sente culpa ainda hoje? Quem de nós, gente, nós nos culpamos porque nós nos repreendemos, né? Porque nós temos um entendimento hoje. Nós viemos numa quinta-noite ouvir uma palestra, nós buscamos um vídeo, uma leitura para nos nutrirmos de um conhecimento. Nós temos a sede de evoluirmos, de que estamos nessa vida para melhorar. E aí no momento em que eu olho o que está dito aqui no livro, eu leio, falo, meu Deus, não fiz nada disso. Na primeira questão do trabalho mais fervorosa, eu já tropeço. E aí eu me culpo. E aí eu baixo o meu padrão vibratório. E aí quem eu atraio? Os cobradores. Os amiguinhos. E aí, como nós... Aí vamos... Qual que é o tema da noite? Compaixão. E aí nós conseguimos ter compaixão com nós mesmos se, de novo, nós não nos permitimos sentir. Se eu olho como que a frase que eu comecei da noite, que Hamed fala, que compaixão é ter uma noção maior da fragilidade, é termos noção da realidade, é sermos menos exigentes e mais flexíveis.
Então, tudo isso que eu comecei lá no início se aplica a nós. Como eu quero conseguir pegar a codificação, pegar todos os livros e imaginar que eu vou conseguir colocar tudo isso em prática? Agora, de uma vez, nessa vida, nós estamos acolhendo as nossas fragilidades? Não. Nós estamos tendo clareza de quem somos? Menos ainda. Porque nós não permitimos, nós achamos que é feio. É feio ser quem nós somos hoje. E não é. Nós somos hoje a melhor pessoa possível numa jornada evolutiva de quantos milênios, não sei nem falar mais do que milênio, gente, como que a gente falaria, mas há quantos milhões de anos? Quem de nós sabe qual que é o tamanho da nossa história? Mas uma coisa é certa, hoje nós estamos no ápice da nossa jornada evolutiva. E ao invés de nós olharmos para nós e falar assim, puxa vida, olha o que eu consigo fazer hoje. Eu já consigo ter paciência num momento que talvez ontem eu não teria. Eu já consigo olhar para mim e falar, poxa, eu realmente fui bem nesse caso. Mas não, a gente prefere pegar o chicotinho e falar, não, é o copo vazio e o copo cheio, né? É o copo vazio e o copo cheio. A gente não olha tudo que a gente caminhou até aqui. E não se trata, gente, de passar a mão na cabeça. Nenhum desses exemplos, desde o da criança lá do início a nós, não se trata de passar a mão na cabeça, mas se trata de ter noção de quem realmente nós somos hoje, de quais são as fragilidades. No momento que eu jogo luz a essa sombra, se torna possível conversar. É a história da toalha molhada, que eu não tinha falado pro companheiro ali que me incomodava. Então, no momento que eu vejo e falo, realmente, eu tenho muita dificuldade no trânsito. Tenho muita dificuldade no trânsito, eu me irrito no trânsito. No momento que eu olho para isso, eu tenho certeza que na próxima fechada que a gente for alvo ali, né? Só se fala assim, peraí, respira. Inspira, respira, não pira, né? Quem já não ouviu aquele emoji? E aí a gente para, se acolhe, não vai para o lugar da culpa, eu não baixo a minha frequência, mas eu vou num outro lugar. Mentor, espíritos, guardiões, me dê uma forcinha, me ajudem a respirar fundo dessa vez. Diego falou uma frase num dos nossos trabalhos que me gravou muito, Diego, que é que o nosso mentor ele está a um pensamento de distância. Eu nunca esqueci essa frase e toda vez que eu me encontro numa situação mais desafiadora, eu paro e falo, é um pensamento, eu só preciso pensar nele. Então, no momento que eu paro, reflito, lembro que eu preciso, é urgente, nós não temos mais tempo a perder, gente. É agora. Não quer dizer que vamos fazer tudo de uma vez, mas é agora que nós precisamos começar. Se nós, cada um que está aqui, cada um que vai ouvir o que está sendo dito, o que está sendo inspirado, é porque chegou o momento, é porque está pronto. Então, se nós estamos aqui, não temos tempo a perder mais, vamos olhar para nós com amor. Vamos tentar olhar o próximo com amor. No fundo, é a mesma coisa. A compaixão e a autocompaixão é a mesma coisa. É a gente tentar ter bons olhos para o próximo e bons olhos para nós. Eu gostaria de encerrar essa palestra. Claro que eu não tenho tempo para falar da história desse espírito que me toca muito, mas lembrar vocês dele. Gostaria de encerrar com ele, que é sobre um pouquinho da história de Paulo de Tarso. Para quem não sabe, Paulo de Tarso foi um dos maiores discípulos, maiores apóstolos de Jesus, e ele só foi, entre aspas, convertido após a morte de Jesus. Porque Paulo de Tarso era um homem deslumbrante para sua época. A Bíblia começa falando dele que ele era um espírito de fogo. Então, quando eu li isso, eu falei, nossa,
me representou, sabe? Um espírito de vontade. Me tocou. Agora você não pode olhar esse, só fica do ladinho da mão. E aí, Paulo, como espírito de fogo, ele era um doutor da lei daquela época de Jesus. Ele era um cidadão romano que falava grego, várias outras línguas. Ele era um homem que ele estava sendo preparado nos sinédrios para ser uma das maiores autoridades da época de Jesus. Tamanho fogo desse homem, tamanha a forma como ele se comunicava. E quando ele foi levado ao conhecimento dele que existia um homem que estava ferindo as leis de Deus, as leis judaicas, ele imediatamente com esse fogo, eu vou parar esse homem. Eu não admito que alguém faça algo contra o meu Deus. E todo esse espírito preparado, com essa força, usou essa força toda para perseguir os cristãos da época. E ele foi um dos maiores perseguidores dos cristãos da época. Até um dia que, quando ele estava a caminho de Damasco, ele viu Jesus, viu aquela luz o cegou, e Jesus perguntou: por que me persegues? E daí a história seria longa, mas o que aconteceu foi o seguinte: esse homem, ele se converteu às palavras de Jesus. Ele foi tido como um louco na época, porque como alguém que estava sendo preparado para um cargo, para uma autoridade daquele nível, poderia se sujeitar às palavras de um humilde Jesus? E aí, Paulo, ele passa a levar a palavra de Jesus. E a todos, aos gentios, por isso que ele é chamado de apóstolo dos gentios, porque ele levava essa mensagem a todos os cantos. E por que eu encerro com essa imagem de Paulo de Tarso? Porque numa mesma vida, vocês imaginem só, um espírito que foi responsável pela morte de milhares de cristãos. Milhares, gente. Ao mesmo tempo que numa encarnação ele foi responsável por milhares de mortes de cristãos, ele foi responsável por outro número muito maior de pessoas às quais ele levou a mensagem de Jesus e certamente mudou a vida e o rumo dessas pessoas para sempre. E fica uma pergunta diante dessa história: vocês acham que ele usou a compaixão, a autocompaixão ou a culpa? Imaginem se Paulo tivesse se detido na culpa pelo tamanho dos erros que ele estava ali vendo. Não é como nós que temos uma ideia do que talvez a gente possa ter cometido. Não, ele viu naquela vida mesmo, ele fez muita besteira. E ao invés de se deter na culpa, ele arregaçou as mangas e ele foi à luta, foi ao bom combate. Então, pessoal, que a gente guarde essa imagem de Paulo, de que ao invés de usar da culpa, usou da compaixão por ele mesmo e por outros. E que a gente possa olhar a gente mesmo e ao próximo com mais amor. Que eu tenho certeza que é assim que Deus nos vê. Muito obrigada, pessoal. Nós agradecemos a Flávia por tudo que ela nos transmitiu, por estar aqui fazendo parte da nossa casa. Uma alegria muito grande quando ela se emocionou. E é emocionante quando você chega numa casa espírita e você é acolhida com carinho. E isso aconteceu comigo há 15 anos atrás, né? Segunda-feira mesmo eu estava conversando aqui com o Anselmo, que eu trabalho na desobsessão de segunda-feira. Eu falei, gente, tem 15 anos que eu sento ali naquela mesa, naquele cantinho, na mesma cadeira. Sabe, a marca registrada ali. E a gente fica emocionada, porque outras casas não acolheram com tanto carinho. E aqui não, abriram a porta, abriram o coração, fala, entre e faz. E nós estamos tentando fazer o melhor. Né?
Quando ela falou que ela se irrita no trânsito, realmente aqui em Ubatuba, gente, só por Deus. Não. Esses motoqueiros e as bicicletas conseguem. Aí quando eu vejo que meu marido começa o bigode dele levantar de raiva, eu falo, manda um recado pra ele. Vai com Deus. Sempre, gente. Mesmo que você esteja pensando outra coisa, vai com Deus. Aí a raiva passa, né? Então, muito obrigada, Flávia. Foi maravilhoso ter você aqui com a gente, tudo que você nos transmitiu, né? Quando ela falou de Paulo de Tarso, aquilo mexe com a gente, porque já lemos e relemos por mais de 500 vezes, porque é uma história magnífica, né? Paulo e Estevão. É simplesmente maravilhoso. Então fica aqui um convite para quem ainda não leu o livro Paulo e Estevão, procura lá, que é super emocionante. E com muita gratidão que ela seja sempre bem-vinda na nossa casa, no nosso trabalho, fazendo parte do nosso grupo de trabalho. Isso é muito importante. O trabalho tem para todos. Então é só a gente dar um jeitinho, né? E assim nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, por esse momento de luz, por esse banquete espiritual, por tudo que nós ouvimos hoje. Gratidão a Deus por nos permitir ouvir e escutar coisas boas, bonitas, que nos ajudam a nos melhorarmos cada vez mais. E assim, aos poucos, nós vamos também aprendendo a ter empatia com o outro, né? Sentar lá no lugar do outro e ver o que acontece. E eu costumo fazer muito isso com a minha mãe. Eu falo com meu marido, eu falo com a minha irmã, senta no lugar dela e sinta o que ela sente. De não poder fazer mais nada, de ser dependente de todo mundo. Não é fácil. Se eu estivesse no lugar dela, eu não sei, talvez eu ficaria até pior. Então eu sento ali no lugar do outro. Falei, se eu estivesse ali na rua agora, pedindo esmola, como é que fica? Aí eu fico imaginando eu ali. E é onde então vem aquela onda dentro da gente, maravilhosa. Aí você vai, faz e pronto. E é assim com muita gratidão a Deus, a Jesus, por estarmos aqui. Agradecer o mentor espiritual desta casa e a toda a equipe espiritual que já prepararam esse trabalho bem antes de nós chegarmos aqui, né? O trabalho já é preparado dias e dias antes, como o das obsessões. Do sábado para domingo, geralmente, algum irmãozinho já se aproxima, já vai fazendo aquela sintonia. Aí no domingo a gente já não levanta com Maria José, você já não sabe quem você é mais. Aí você fala, já começou cedo. E a gente já vai ali naquela sintonia até na segunda-feira à noite. É maravilhoso. Você está sendo útil, está servindo a uma pessoa que você não conhece, você não sabe quem é. Esse é o famoso fazer o bem sem olhar a quem. Você sabe quem é? Não, é o irmãozinho que vem. Né? Então que nós possamos sim agradecer muito a Deus por tudo isso que nos oferta. Num mundo tão conturbado, de tanto sofrimento, de tanta corrupção, de tanta maldade, você poder servir um café com leite, um pãozinho com manteiga para alguém, você já está fazendo alguma coisa boa, não é? Então que Deus nos abençoe, nos proteja, nos guarde, nos fortaleça nessa caminhada, porque não é fácil, tá? Não é fácil essa caminhada não, mas temos que ter perseverança, determinação. E cada pedra do caminho coloca ela no cantinho, depois faz uma escada e sobe. Não chutar a pedra e falar para mim já deu. Não, vamos embora, né? A gente fala por experiência própria, que são anos e anos ali trabalhando em São Paulo, grandão. E às vezes tem a pedra no caminho, às vezes paralelepípedo, e às vezes um buraco que nem uma cratera no meio do caminho. Aí você olha e se vira. E estamos aqui, né? Já começando a atravessar o Cabo da Boa Esperança, mas estamos aqui, tá bom? Então que a gente possa contar com todos que estão aqui, para que nós possamos dar continuidade na nossa casa, na nossa obra. Porque é muito importante, essa casa está nos acolhendo, nós temos um teto para estar aqui, fora da chuva, fora das intempéries. Então cabe a cada um de nós fazer o nosso pouquinho. E assim, com muita gratidão, nós vamos encerrando com uma oração que eu gosto muito. Ela se chama Oração por Entendimento. Senhor, auxilia-nos a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor, já que somente assim as bênçãos que nos concedes podem fluir através de nós, em nosso apoio,
e em favor de todos aqueles que nos compartilham a existência. Deixa eu clarear aqui. Induze-nos à prática. Mais? Induze-nos à prática do entendimento que nos fará observar os valores que, porventura, conquistaremos, não na condição de propriedade nossa, e sim por manancial de recursos que nos compete mobilizar no amparo de quantos ainda não obtiveram a vantagem que nos felicitam a vida. E ajuda-nos, ó Divino Mestre, a converter as oportunidades de tempo e trabalho com que nos amparaste, com que nos honraste em serviço aos semelhantes, especialmente na doação de nós mesmos, naquilo que sejamos ou naquilo que possamos dispor, de maneira a sermos hoje melhores do que ontem, permanecendo em Ti, tanto quanto permaneces em nós, agora e sempre. Assim seja. Essa mensagem é de Emmanuel. Então são orações e preces que nós estamos sempre lendo essas mensagens para nos levantar um pouco a moral quando ela baixa, quando a gente começa a capengar. E nós precisamos buscar forças, não só nos mentores, nos nossos espíritos auxiliares, mas também na oração, nos estudos, se aprofundar cada vez mais, que isso é o nosso alimento. Então que nós possamos agradecer a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade aqui presente, e agradecendo, como eu sempre falo, ao nosso anjo da guarda, que nos trouxe até aqui, para que nós pudéssemos ouvir tudo isso. E que nós possamos refletir e prestar atenção naquilo que refletimos e às vezes achar a resposta daquilo que buscamos. E rogando a Deus que abençoe a nossa segunda parte do trabalho dessa noite, que seja de muita luz, de muita paz, e que cada um possa receber de maneira especial tudo aquilo que veio em busca. Que a paz do Senhor esteja conosco, que tenhamos um final de semana abençoado e, como eu digo sempre, maravilhoso. Graças a Deus.